E a pergunta de hoje é: qual volume de oxidante eu devo usar para fazer cobertura de fios brancos? E aí o que eu quero fazer você primeiro pensar aqui é o seguinte: antes de pensar na volumagem, eu quero fazer você aprender a identificar qual é o cabelo que está predominando, se são os fios naturais ou se são os fios brancos. Exemplo, quando você olha para um cabelo de uma cliente e você nota que os fios naturais estão em maior quantidade, você vai considerar que eu tenho pouco cabelo branco, né? Que eu tenho aí chegando aí entre 0 e 30, 40% de fios brancos. A partir do momento onde você consegue identificar que tá ali, né, uma quantidade equilibrada de fios brancos e fios naturais, você tem uma concentração intermediária com um equilíbrio de 50% para 50%, ou seja, eu tenho que daí optar, né, por aquilo que eu vou dar maior importância, aquilo que compromete mais o resultado visual daquilo que eu quero entregar para minha cliente. E quando eu tenho uma cabeça, um cabelo onde eu olho e eu vejo que o branco está predominando, ele com certeza vai estar em maior concentração, então eu vou considerar mais aí a concentração de fios brancos. Por que que isso é importante? Por isso que antes de falar do volume, eu preciso primeiro aprender a identificar e aprender que é essa diferença que vai determinar o volume do oxidante. Presta atenção, porque você vai entender toda a minha conclusão até o final. A gente tem que começar a explicação para chegar lá no final você conseguir compreender a minha explicação. Então vamos lá. Quando eu tenho uma cliente que tem uma menor concentração de fios brancos, eu vou dar menos importância para esses fios brancos. Por quê? Sempre que eu faço uma cobertura de fios brancos, é óbvio, né, que a gente aí às vezes encontra situações onde o fio branco, por exemplo, ele vai ter transparência. Por isso que a gente fala que é necessário muitas vezes a utilização de bases que são colorações com maior concentração de pigmentos, né? E por conta disso elas vão ter uma maior carga, um maior depósito de pigmentos nesse cabelo. Aí eu tenho uma cobertura mais plena, uma cobertura mais perfeita, com mais uniformidade e menos transparência. Isso é até assunto que eu já gravei aqui num outro vídeo para vocês. Então, se eu sei que a base, por exemplo, é responsável por isso, mas caso eu não queira utilizar uma base, queira usar uma cor fantasia e também tenho dúvida em relação à volumagem de oxidante, eu preciso considerar qual é o cabelo que está predominando mais. Então, né, a gente vai escolher baseado nesse parâmetro de percentual e entendendo qual é o cabelo que vai estar predominando mais. Então, por exemplo, se eu for pegar esse cabelo que tem a maior predominância dos fios naturais e eu tô saindo de um cabelo 5, castanho claro, e tô indo para um cabelo loiro, um loiro claro, na altura de 8, né? Então eu vou usar uma coloração 8, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui bem simples, mas para fazer você ter hoje a compreensão. Vocês sabem que eu tenho uma forma de ensinar que é sempre fazendo mais do que só trazer receita pronta. Eu gosto muito de fazer você refletir, você pensar e você entender o que a gente tem que realizar para a gente poder raciocinar toda vez que a gente for executar um trabalho aí no nosso salão. Então, eu tô saindo de 5 e tô indo para 8. Então, vamos lá. 5 para 6, um tom. 6 para 7, outro tom. 7 para 8, outro tom. Então, eu tô abrindo aqui 3 tons. Eu já sei que se eu usar 20 volumes, eu não vou ter essa abertura de 3 tons e eu também não vou ter muitas vezes a mesma força de oxidação para que o 8 tenha a revelação dos pigmentos que eu preciso, né? A intensidade que eu preciso. Porque muito mais do que simplesmente abrir a quantidade de tons, o volume do oxidante ele interfere também nessa intensidade de resultado. Então, se eu tenho um cabelo que está predominando o tom natural, eu estou saindo de um 5 indo para um 8, eu não posso ficar presa a uma regra que eu vejo muita gente fica presa, algemada a essa regra de que cobertura de fios brancos só acontece com 20 volumes. Na verdade, a resposta é: você pode fazer coloração em cabelos brancos com qualquer volumagem. Eu tenho que só entender e analisar a diferença desses percentuais, a diferença do que predomina e para que eu possa, então, de fato, entregar um melhor resultado baseado nessa análise, nessa escolha. Então, por exemplo, nesse caso que eu tô dando para vocês, é óbvio que eu vou considerar muito mais, com muito maior ênfase que eu tenho nos cabelos naturais,
naturais, eu vou considerar o uso aí de um oxidante de 30 ou até de 40 volumes, né? Porque se for um fio mais grosso, eu sei que pode ser que eu perca um pouco desse clareamento, né? Lembrando que as regras da oxidação, né, de acordo com a volumagem, ela vai interferir no quanto você vai revelar ou não uma cor. Então, às vezes você tá com dificuldade de ver aquela cor revelada, que é a cor que você encontra na cartela, muito por conta dessa mudança, dessa possibilidade que você tem de usar oxidantes diferentes, tá? Agora vamos lá, vamos pensar num cabelo contrário. Imagina que aquele cabelo, esse mesmo cabelo 5.0, né, castanho claro, imagina que daqui uns anos, daqui um tempo, essa mesma cliente vai vir no meu salão e vai continuar mantendo a mesma receita. E aí eu tenho um cabelo que tem uma menor quantidade de fios naturais, né, muito pequena, quase insignificante, e eu tenho um cabelo para cobertura de branco com maior quantidade, com maior concentração. Então eu posso, nesse caso, utilizar 20 volumes, porque ele será o suficiente para fazer a coloração? Sim. O grande ponto é o seguinte: a gente só consegue dar uma garantia de cobertura quando utiliza oxidante de 20 volumes. Toda a coloração, para ela ter uma revelação mais intensa, ela precisa de oxidação com 20 volumes para que a gente tenha essa revelação ocorrendo de forma mais intensa. Agora, quando eu vou escurecer ou quando eu vou simplesmente fazer um tom sobre tom, onde nem sempre é necessário, por exemplo, ter abertura de 1 ou 2 tons, eu posso simplesmente fazer uso de um oxidante de baixa volumagem, de 5, de 6, de 8 até 10 volumes, sem o menor problema. Lembrando que a volumagem do oxidante, ela vai ser responsável por essa intensidade e pela quantidade de tons que a gente consegue, então, abrir e alcançar com uma coloração. Mas também quero dar uma dica importante aqui para você. Muita gente acaba achando que se eu coloco uma volumagem mais alta numa coloração 8, por exemplo, que ela pode clarear além e chegar a virar um 9. E isso é absolutamente impossível, tá? Uma coloração 8 jamais se tornará um 9. Agora, eu tenho maior ou menor revelação, uma maior ou menor concentração de ativos, aí sim, né, essa intensidade ela tá completamente relacionada ao volume do oxidante. Agora, o que eu quero fazer você entender é o seguinte: eu preciso considerar, na hora de optar por uma volumagem ou outra, baseado no resultado que eu quero. Por exemplo, se eu não me importo com a transparência, e tem casos onde eu opto realmente por uma transparência, até para não dar aquela diferença no crescimento da raiz da minha cliente, para essa mecha, esse cabelo natural ele ganhar cor e ele se misturar com as mechas da minha cliente. Nesse caso, é preferível eu deixar a transparência como uma ferramenta complementar ao meu trabalho, que vai favorecer, que vai valorizar e vai dar aquele efeito mais natural para o cabelo da minha cliente. Mas a gente sabe que nem todo mundo pensa assim. E sim, alguns clientes optam e preferem um cabelo que tenha 100% de cobertura. Agora, para mim, parece contraditório quando eu tenho uma cliente que tem muito fio branco e ela acaba escurecendo esse natural, né, esse cabelo dela branco ali e fazendo um monte de mecha. Por quê? Porque o contraste que vai dar do crescimento da raiz, ele fica muito mais evidente, né? Então, eu uso, por exemplo, uma volumagem mais baixa de oxidante nesse caso, porque essa baixa volumagem me favorece com a transparência e aquele cabelo, ele cresce um pouco, ele cresce ali 3, 4 semanas e não dá aquele degrau de contraste de cor do cabelo branco para o cabelo pigmentado, cabelo colorido que a gente fez, né? Então é uma coisa para você pensar. Muita gente me fala, quando eu dou essa dica, muita gente me fala o seguinte: Van, mas as minhas clientes não gostam disso. E eu vou te contar uma coisa, eu posso te assegurar com toda certeza que muitas vezes é a gente que não oferece novas oportunidades no trabalho da nossa cliente. E a gente fica engessado e engessa o cabelo da nossa cliente nas técnicas mais convencionais ou mais tradicionais. Mas isso está completamente errado. A gente precisa quebrar um pouco desses paradigmas, né? De achar que, cobertura de cabelo branco, então eu tenho sempre que fazer esse cabelo fechar 100%? Nem sempre. E eu, com toda certeza, posso garantir para vocês
que quando você faz essa transição para cliente que tem cabelos brancos e faz mechas, elas gostam muito mais, porque num médio prazo, quando esse cabelo sai desse degrau de crescimento, ela não vai mais se incomodar com um espaço muito curto de tempo, senão passa uma semana, aquele cabelo já fica com aquela marcação, né? Aquela tiarinha que a gente fala aqui no contorno, porque é aquele cabelinho branco que cresceu e aí dá esse problema, né? Então, obrigado por você estar aqui comigo nesse vídeo. Espero que ele faça sentido para você. Curte, comenta e compartilha.